Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, nosso sempre seleto grupo de internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras, o nosso grupo de trabalho em todo o Brasil, presidentes, suplentes da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Queremos homenagear a todos que mais uma vez estão conosco, a fim de poder juntos lutar contra esse câncer nesse país, que é essa situação impeditiva dos operadores do direito, dos contabilistas, entre outras profissões, impostas por conselhos de classe que já não tem mais nenhuma finalidade em nosso mundo digital. Estamos iniciando mais essa live de hoje, dia 5 de setembro de 2022, direto do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 32 minutos. Saudamos os presidentes, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, né, sua plataforma digital, e também o nosso jornalista, o nosso irmão Domingos da Paz, presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Aliás, não tem corrupção para combater, né, doutor? E de maneiras que nós estamos hoje trazendo o tema mais incisivo, um conceito relacionado ao exercício ilegal de profissão, que já foi tema do nosso debate, mas hoje nós vamos nos aprofundar, talvez como um dos últimos a apontar este ano sobre a matéria, tendo em vista que nós estamos diante de vários casos no Brasil inteiro de perseguição de nossos colegas que foram submetidos ao ridículo de terem que prestar depoimentos, etc. e tal, a Polícia Federal, né, boletim de ocorrência, respondendo processo penal por exercício ilegal de profissão, quando são legalmente diplomados e habilitados ao exercício da profissão de advogado. No final dessa live, mas chegando ao próximo final, nós vamos falar também dos TRFs e também sobre a ação civil pública relacionada aí à Lei 12.605, que será protocolado amanhã no Tribunal Regional Federal de Brasília. Trabalho, ofício ou profissão? Que regras morais seriam essas? Nem sempre as regras morais visam o bem da comunidade como um todo, porque o que mais estável que seja uma sociedade, sempre haverá mudanças nas relações entre as pessoas e grupos na luta pela subsistência. Doutora Leonice, doutor Domingos da Paz e doutor Robson Ramos. Portanto, certas regras valem em uma circunstância e deixam de valer ao ocorrerem alterações nas relações humanas com o tempo. Embora exista uma tendência para resistir às mudanças às regras, estas ficam ultrapassadas à medida que permanecem inflexíveis. É o caso que nós estamos tratando. Então, a sociedade passa por um momento de crise moral. Busca uma superação nesse plano. Exige inventividade, coragem, criação de uma moral verdadeiramente dinâmica e mais comprometida com a própria vida. A construção da vida moral exige uma discussão constante dos valores vigentes, que muitas vezes, valores esses vilipendiados por um grupo de pessoas dentro desse anacronismo, a fim de verificar em que medida sua realização se faz em favor da vida ou da sua alienação. Exercício ilegal de profissão do advogado. Artigo 282. Pois bem, o artigo 282 do Código Penal estabelece que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos.
Ainda acrescento no parágrafo único, se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também a multa. Veja que o dispositivo do 282, o artigo 282 do Código Penal, ele fala as profissões de médico, dentista e farmacêutico. E nada mais do que isso, meu nobre doutor Robson, meu nobre irmão, doutor Domingos da Paz, minha querida doutora Leonice, com quem nós conversamos agora. Começamos com o doutor Domingos da Paz. Microfone fechado. Meu trem aqui. Boa noite, doutor Robson. Boa noite à doutora Leonice. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite aos internautas, nossos companheiros, né? Programa aqui. Bom, essa semana ainda, no finalzinho da semana passada, eu estava conversando com um colega, a gente estava falando sobre isso aí, né? Quantos advogados formados em direito, né, verdadeiros bacharéis em direito, serviram de boi de piranha para a extinta a hora que eles levavam para a delegacia de polícia o exercício ilegal da profissão. E o interessante é que a coisa, quando começa errada, a tendência é terminar errado. Então, a gente tem visto isso aí. E agora, com a iniciativa, com a aparição, com o conjunto de valores que a ANB conseguiu aglutinar nesse pouco tempo, nós conseguimos mostrar a toda a sociedade brasileira que o exercício legal da profissão não é bem assim, né? Como é que você pode pegar um advogado, né, e falar que ele está exercendo ilegalmente a profissão se ele tem um diploma que dá a ele o direito de exercer a profissão? A única coisa é que tem um empecilho no meio, uma defunta no meio, é que não deixa de fazer a coisa certa. O interessante é que ela põe esse exame e, através desse exame, desse nefasto exame, ela te dá um diploma, ela te dá um certificado que agora você é advogado. Quer dizer, de que adiantou aqueles 5 anos que você passou na faculdade se não te dá o direito de você advogar? O direito de você advogar é a hora que você pega o certificado da defunta? Eu não entendi. E aí, quando você está exercendo a profissão de advogado, conforme determina a lei, a 12.605, aí ela acha que você está no exercício legal da profissão. Quer dizer, há muitos valores ainda na nossa sociedade que tem que ser mudada, tem que ser, conscientizado de uma outra forma. Não é assim que funciona. Há um tempo atrás, eu lembro bem, até 2012, naquele movimento dos centavos, a sociedade brasileira pensava de uma forma. De 2012 para cá, a sociedade começou a mudar. E aquilo que vinha sendo colocado na cabeça das pessoas, que era o lulopetismo, né, começou a tirar o véu dos olhos das pessoas e começaram a enxergar o mundo, o Brasil, de uma outra forma. Hoje, o brasileiro ele está entusiasmado, ele quer ver a limpeza na República. E essa limpeza na República, inclusive, principalmente, uma das coisas exatamente a considerar, né? É exatamente a defunta. A defunta deve ser extirpada da nossa sociedade, porque ela impregnou de tal forma que ela só usufrui, ela só usurpa, ela só rouba de uma plateia especializada, de uma plateia pública, que são os bacharéis de direito ou os estagiários de direito. Então, o que acontece? Eles têm um nicho próprio, especial, só deles. Eles atacam esse nicho e que rende para eles bilhões, sem pagar imposto, sem pagar nada. Quer dizer, eles criaram uma republiqueta dentro da República do Brasil. E um dos artifícios que eles usam é exatamente essa condição do exercício legal da profissão. Muita gente acha que isso é verdade. Eu acho que isso é verdade, sim. Se pegar a lei, é verdade para farmacêutico e é verdade para médico. Fora disso, eu acho que é conversa fiada. Penso. Maravilha. Olha, do ponto de vista da ética e da moral, que, aliás, são princípios elencados lá no artigo 37 da Constituição Federal, além do princípio da legalidade e da impessoalidade e eficiência,
são dois princípios que jamais podem destoar da administração pública. Se de um lado nós temos um órgão de governo que permite que esse tipo de coisa esteja acontecendo, como é o caso do próprio Congresso Nacional, que é um dos poderes, um dos pilares do poder da República, de outro lado nós temos o poder judiciário, que, a nosso entender, e à luz dos fatos que hoje estão circundando aos brasileiros, não tem mais com qualquer tipo de credibilidade que nos remeta a aceitar de modo não questionar as decisões de uma corte que jogou a toga na lama da descrença, na lama da inconformidade, fazendo com que o povo considere a toga dos ministros da Suprema Corte algo impróprio para o seu uso por aqueles integrantes. Uma única mentira joga por terra todas as verdades. E nesse diapasão, alegar que o exercício ilegal de profissão é aquele que não está inscrito naquela entidade denominada Ordem dos Advogados do Brasil, é pelo menos trazer para o ambiente fora da ordem o princípio de atribuir a essas pessoas a ignorância, como se ninguém soubesse nada do direito. Não brinque com a gente. Não brinquem. Nós não somos boi de piranha, não. Nós vamos daqui para frente trabalhar para restabelecer o primado de uma nova advocacia para o Brasil. Nós não vamos permitir que o exercício ilegal de profissão seja atribuído a alguém que é portador legítimo de um diploma que o habilitou, depois de 5, 6, 7 anos de estudo, ao exercício profissional. Ele pode não estar inscrito para ser fiscalizado, a quem deveria caber apenas a função de inscrever e fiscalizar, mas não avaliar ou escolher ou selecionar, como diz o próprio dispositivo legal daquela instituição. Nós não podemos permitir que quem seja portador de diploma seja excluído ou apenas eleito por um órgão que se diz fiscalizador dos profissionais, e quando todos sabemos que vilipendia ao lado do Supremo Tribunal Federal todo o regramento jurídico, constitucional e infraconstitucional. Lamentavelmente, Dr. Robson Ramos, nós temos que fazer uma análise sobre esse diapasão, vinculando o 282 ao artigo 5º, inciso 13, e o artigo 43 e 48 da Lei de Diretrizes e Base da Constituição Federal, e também, como disse muito bem o doutor Domingos, né, comparar um diploma com um certificado. Onde está a imoralidade e onde está o princípio ético desse comportamento, doutor Robson? Boa noite, doutor Carlos, doutor Domingos, doutor Eunice e os caros colegas. O nosso problema, como a gente já falou anteriormente, está que nós, durante muitos séculos, tivemos uma única verdade, um monopólio da verdade no Brasil. Então, durante muito tempo, as pessoas, quando queriam saber se uma situação era lícita ou não, eles aguardavam o parecer daqueles sábios do direito, né? Algum ilustre advogado, ou a OAB. Quem é mais antigo deve se lembrar, os jovens não se lembram, porque o pessoal mais jovem já pegou essa fase onde ele já não tem mais credibilidade. Mas já houve um tempo em que eles tinham uma aura de santidade. Então, a verdade jurídica do Brasil, do Estado, emanava destas pessoas. E nós éramos inocentes naquele tempo. Todo mundo confiava na honestidade, na dignidade dessas pessoas que tinham uma aparência de gente honesta, de gente de bem. E nós nunca desconfiamos, nós, o povo, né? Até que começamos a questionar as decisões dessas pessoas, a analisar os votos, e
algumas pessoas começaram a estudar direito, e aconteceu deles criarem essa proibição. O que tirou a máscara dessa organização foi exatamente essa proibição, né? Essa prova que eles puseram, foi ali que a máscara deles caiu. Eu acho que foi um tiro no pé, porque eles passaram a ter como adversários pessoas que tinham tanto conhecimento quanto eles. Até então, quando todos podiam exercer a advocacia, eles não tinham adversários, porque o restante da população não estava qualificada intelectualmente nessa área do direito para debater com eles sobre as decisões que eles tomavam. Quando eles criaram essa obstrução, eles também criaram um exército de pessoas qualificadas para debater com eles no mesmo nível. E foi aí que eles começaram a cair. Porque, veja só, até então, o Congresso respeitava as decisões dos magistrados, o Poder Executivo, toda a sociedade respeitava as decisões dos juízes. E ninguém imaginava que eles estavam praticando atos fraudulentos, porque ninguém ia lá questionar o que eles tinham feito. Foi a partir desse instante em que eles criaram essa obstrução que eles criaram um exército de pessoas capacitadas a debater com eles de igual para igual. Por exemplo, quando eles dizem que o exercício da advocacia sem a permissão deles é crime, né? A população comum, que não é formada em direito, não tem como dizer se é ou se não é, acredita no que eles falam. Mas, a partir de então, começa a surgir pessoas que sabem ler, né? Estudaram tanto quanto eles e sabem questionar o que eles falam. O exercício da advocacia é um fato atípico, não está previsto na lei, no Código Penal, que é crime, né? E teve um tempo até que diziam, olha, não é crime, mas como se diz, é uma infração, né? Uma contravenção. Oi? Uma contravenção. Uma contravenção, E é outra afirmação falsa. É outra afirmação falsa por quê? Veja só, aqui vem um outro ponto que ninguém questiona também, né? A questão do decreto-lei, a contravenção penal, ela é prevista aqui em decreto-lei, mas o decreto-lei não foi recepcionado pela Constituição, então isso não existe também. Mas, por muito e muito tempo, eles tentavam enquadrar esse exercício da profissão como uma contravenção, né? E não é verdade, porque decreto-lei, se você não aceitou, se a Constituição não aceitou o decreto-lei, então não há por que admitir que exista um decreto que seja lícito. Todos são inválidos, todos foram extintos, né? Embora, quando você entrar lá na página do Poder Legislativo, né, do Congresso, está escrito lá que todos foram rejeitados, mas alguns continuam valendo. Olha, qual é o critério para isso? Qual é a lei que determinou que alguns não valem e outros sim? Quem foi que fez essa decisão, tomou essa decisão? O judiciário? Mas o juiz não faz lei. Isso não é competência do Poder Judiciário fazer leis, dizer qual lei está valendo e qual não está. A partir da nova Constituição, todos os decretos-leis deixaram de existir. Nenhum é válido. Doutor Robson, me dá só uma partezinha nesse seu comentário. Eu só gostaria que as pessoas que estão nos assistindo agora ouvissem bem o que o doutor acabou de dizer agora e compare com o momento contemporâneo que nós estamos vivendo. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal com os ministros editando normas, revogando normas e quem tem competência para elaborá-las e fazendo um verdadeiro carnaval de desordem em nosso país. Apenas esse comentário. Pois é, então veja só, se
alguns textos daqueles decretos tivessem alguma serventia e devessem ser revalidados, eles deveriam ser editados novamente, mas não pelo STF, não pelo Poder Judiciário. Decreto-lei é competência do presidente. O presidente deveria reeditar esses decretos, atualizá-los, né, que alguns falam até na época de contos de réis. Então, uma moeda tão antiga, né, que não dá nem para saber mais quanto custa isso, quanto vale isso hoje. Então, teria que ser atualizado o texto e reeditado pelo presidente. Aí sim teria valor. Mas a Constituição passada foi extinta, acabou, e junto com ela todas as leis anteriores. Então, não é possível essa ideia de que a Constituição recepcionou esta, mas não aquela. Quem tem que fazer isso não é o Judiciário, é o Congresso, no que se refere às leis, e o presidente, no que se refere a decretos, e decretos-leis. Quando se admite a ideia de que tem decreto-lei que vale e outros não, bom, se um deles vale, isso significa o seguinte, que o decreto-lei ainda existe no ordenamento jurídico do país. E isso dá ao presidente o poder de editar novos decretos-leis. Né? Mas o que se sabe é que o decreto-lei foi extinto e no lugar dele entrou a medida provisória. Então, ou é um ou é outro. Não pode... prevalecer os dois. Os dois. E nem pode também uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Ou o decreto-lei é válido, ou ele não é. Se ele for válido, o presidente pode editar novos decretos a hora que ele quiser. Decreto-lei. Além da medida provisória. Por isso, a regra correta, e aí é que entra o advogado, né, atual, é que ele tem que aprender que tem que ter regra, tudo tem que ter norma. Então, se decreto-lei não foi aceito pela Constituição, nenhum foi aceito. E não aquelas exceções que o STF, o Poder Judiciário, acha que, não, essa aqui está valendo. Mas ele não tem competência para isso. Quem tem competência, se ele acha que aquele decreto é importante, ele tem que encaminhar ou para o presidente, se for decreto-lei, ou para o Congresso, se for uma lei que ele tem interesse. Então, aquilo tem que ser reeditado, né, para poder ter validade, porque não dá para conviver nessa situação de bagunça, de caos, que é o que o Poder Judiciário, né, e essas pessoas que se dizem sábias, os maiores entendedores do direito, os professores, eles têm criado um caos, né, a ponto deles próprios falarem que o exercício da advocacia é crime, quando não tem previsão, não está escrito na lei que é isso. Ele é um fato atípico, não está previsto em lei, né? Além de que essa ideia de que o exercício da profissão depende de uma aprovação de um conselho profissional, e eles se pautam nisso aonde? Lá no artigo 5º da Constituição e no termo, na locução, qualificação profissional. Qualificação profissional não significa criar um conselho profissional, não está escrito isso ali. É livre o exercício de qualquer profissão ou ofício, desde que tenha inscrição em conselho profissional. Está escrito isso? Não está, né? É lícito o exercício de qualquer profissão ou ofício, desde que não ofereça risco à sociedade. Está escrito isso na Constituição? Não está. É lícito o exercício de qualquer profissão ou ofício, desde que não exceda o contingente de advogados. Está escrito isso? Está claro que não. Desde que a faculdade tenha qualidade. Está escrito isso? Não está. Então, veja só, estas pessoas, durante muitas décadas, iludiu, enganou, trapaceou as pessoas, o povo, né? A população. Todo mundo acreditava no que eles falavam, e hoje nós estamos aqui dizendo, eles mentem, eles enganam, eles trapaceiam,
eles burlam a lei, eles violam a Constituição. Então, todos esses argumentos que são utilizados, inclusive no STF, né, e nas cortes superiores, ou até por juízes singulares, são argumentos falsos, falaciosos, ilícitos e inconstitucionais. Nós temos aqui um poder judiciário que criou o caos. É o que nós estamos vivendo hoje, o anarquismo jurídico, onde não se pode mais saber o que vale e o que não vale, porque a lei, hoje, ela vale de acordo com o freguês. Se o freguês é amigo do juiz, é uma decisão. Se ele não é, a decisão é outra. É o que nós estamos vendo, o caos, a anarquia jurídica. E, diante disso tudo, fica difícil a gente tomar uma decisão lógica, com base na lógica e na razão, porque está imperando o caos, a anarquia. Então, é isso que nós temos que começar a rever, né? Por isso que... Pode concluir. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse debate, e nem é, assim, muito importante o tecnicismo jurídico. Jurídico não, legal, porque o que esses exames fazem é saber se você conhece o artigo tal, se aplica em quê. É um tecnicismo legislativo, né? Não é o direito. O direito não está pautado apenas na lei, ele tem muito mais coisas assim. A lei vem concretizar o direito. E aqueles invertem, fazem uma bagunça. Doutor Robson, aqui o doutor Francisco Cowboy, eu não sei por que o pessoal não coloca o nome correto. Ele estabelece aqui, na verdade, doutor Robson, e não é Robinson, é Robson, né? O Procurador-Geral da República, PGR, deveria questionar o quê? Só gostaria que o doutor Francisco completasse essa frase. Eu creio que ele está se referindo a isso tudo que nós estamos falando. São essas violações da lei. Mas aí que entra, doutor Francisco, aí que entra a anarquia, né? A anarquia, o sistema anarquista que foi implantado, onde o PGR tem uma função e não cumpre. Nós temos até um senador aí que disse que tomou o lugar do PGR e atua como se ele fosse o PGR, o senador. Ele próprio vai com ações lá no STF que deveriam passar pelo PGR. E ele pula o PGR. Ou seja, nós estamos diante de uma anarquia, né? Esse é o nosso problema. Esse senador é a MICPI. Doutora Léo, o doutor Pedro na gringa, meu Deus, não deu para entender o nome completo dele. Mas, de qualquer forma, ele diz assim, gente, gostaria de saber se um de nós, sendo filiado, tiver seu exercício profissional violado, quais as ações a ANB tomará para a garantia da ordem? Doutora Léo. Bom, primeiro que nós não estamos com funcional para nos submetermos a enfrentar esse questionamento, né? No momento não é esse. E quanto à questão do exercício ilegal da profissão na advocacia, já foi colocado, e todos nós aprendemos, os três exercícios da profissão, que é o médico, o dentista e o farmacêutico. Está lá elencado no artigo 282. Quando se trata do exercício ilegal da profissão, nós temos um Código Penal, que é de 1940, né? Que está lá, Decreto-Lei lá 2848. Quando se trata da contravenção penal, está lá no Decreto-Lei 3424, é isso? Desculpa, 3914 de 1941. Ou seja, a contravenção penal, ela já existia muito antes de 94, com a entrada de tudo que nós já colocamos aqui, da extinção, da fraude, falsificação de assinatura. Quando um colega nosso, ele é enquadrado
que ele é encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos numa delegacia, por estar no exercício legal da profissão, o delegado, por obrigação, ele tem que saber que não existe o tipo crime. Quando esse depoimento se vira um inquérito e ele é encaminhado para o juiz, para o promotor, tanto o promotor como o juiz têm que ter conhecimento que não existe tipo crime da advocacia, do advogado. Quando é que se enquadra no exercício ilegal da profissão esses três? No artigo 282, se ele estiver exercendo uma profissão de farmacêutico, de médico ou de dentista, ele não tem a formação para aquilo ali. Está enquadrado no 282. Ali ele é passível de prisão, ele vai responder processo sim, e uma pena até agravada. Nós costumamos dizer que ali se enquadra a dosometria da pena para aquele crime, porque existe o tipo crime ali. Se ele praticar o exercício com fins de lucro, né? Independe, doutor Carlos. Mas está no parágrafo único do 282. Está, se ele estiver exercendo o artigo 282 e não terá formação. Vale para médico, dentista e farmacêutico. O resto é fato atípico. Exatamente. É fato atípico. Isso aí. É um caso atípico, porque se ele não tiver a formação de dentista, de médico ou de farmacêutico, e ele estiver exercendo a profissão e com vantagem de lucros, ele tem uma pena mais agravada ali. Se ele tiver a formação, estiver por alguma razão com a sua licença do exercício profissional, eles enquadram lá na contravenção penal. Lá a pena não é passível de prisão. Por quê? Porque ele está com o exercício suspenso, mas ele tem a formação. É diferente as situações. Quando está no exercício ilegal da profissão e não tem a formação, está oferindo lucro. Eu não tenho a formação de farmacêutica. No entanto, eu tenho conhecimento. E eu estou exercendo a profissão, mas eu não tenho a formação. Estou oferindo lucro. Estou divulgando, estou fazendo como é que eu falo? A minha propaganda. Eu vou estar enquadrada num crime e está tipificado no artigo 282. Se eu tiver a formação de farmacêutica, porém, por alguma razão, eu estou com a minha licença da inscrição suspensa no Conselho de Farmacêuticos, e eu estiver exercendo a profissão e divulgando e auferindo lucro, eu vou estar numa contravenção penal. Vamos chamar de contravenção, diga-se de passagem, que não é crime, mas ele é punido com uma pena, mas vamos chamar assim, mais simples, é uma contravenção. No caso do motorista, condutor, ele tem a habilitação dele, porém ela está suspensa, ele extrapolou o número de pontos e ele está suspensa a sua habilitação. Se ele for pego dirigindo, o que é que vai acontecer? Ela não está dentro do tipo crime 282, correto? Daquelas 3, nosso caso, não está lá. Porém, ele está suspenso de dirigir. Se ele for pego dirigindo, o que vai acontecer? Ele vai infringir aonde? Numa contravenção penal. Se estivesse lá dentro do 282, o motorista, e ele estivesse com não tivesse a habilitação, ele estaria tipificado no crime. Existe uma diferença. Aonde está o tipo do crime, do exercício ilegal da profissão, do advogado que tem a sua formação.
não existe o tipo do crime no 282 e tampouco na contravenção penal. Para início de conversa, não somos nem... não temos nem a licença daquela coisa. O delegado, ao receber esse tipo de denúncia, ele deveria, por obrigação e conhecimento que ele prestou um concurso público para ser delegado, conhecer o artigo 282 aqui e a contravenção penal, e não receber esse tipo de denúncia. Não receber. O problema que nós vivenciamos é que delegado, infelizmente, muitos juízes, nós já temos alguns delegados aí que já não mais aceitam isso. Poucos, mas já ouvi casos. Juízes, o promotor, ele tem por obrigação, eles estão ali para receber a denúncia quando existir o tipo do crime ou uma contravenção, e não para punir de imediato aquele advogado por profissão, ele saiu da cadeira acadêmica como eles saíram e estão investidos de função pública. Então, nós temos que começar a nos defender. Chegou na delegacia, por favor, aonde é que está o tipo do crime? Aonde está? Porque eu não posso responder por um processo se eu tenho meu diploma, se eu sou graduada, reconhecido pelo Estado, pelo MEC, e não é um certificado dessa situação regulamentado em provimento, que eu não sei o que é isso, não sei que bicho é esse. Ninguém conseguiu me dizer que bicho é esse. Ninguém. Aonde está o tipo do crime? O delegado, ele tem por obrigação, ele está recebendo a denúncia, ele tem por obrigação fundamentar aonde está o tipo do crime. No mínimo, aonde que está a contravenção penal. Eu diria até o seguinte, em relação ao 282, é um fato atípico, não está previsto. Então, não há nem que se questionar esse assunto. Um tema que a gente pode colocar em debate é a tal da lei das contravenções penais. Primeiro, porque decreto-lei foi extinto. Então, nenhum decreto-lei é válido. Nós temos que começar a argumentar isso daí, ter esse argumento. Segundo, essa lei das contravenções fala exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado, o seu exercício. E a condição está prevista na Constituição. A Constituição diz que algumas profissões dependem de qualificação profissional. É o que está escrito na Constituição. E aquele que é formado em direito ou em contabilidade, ele preenche as condições que a Constituição exige. Né? Então, em relação à lei das contravenções também, se torna um fato atípico, porque ele é qualificado, ele preenche as condições que a Constituição exige para o exercício daquela profissão. Mas né? Não tem o tipo de crime, doutor Robson, nós estamos aqui... Não tem, não. A tipificação do crime. Cadê o tipo do crime? Aonde não tem um fato crime, atípico. não tem. É fato atípico. Não tem crime. Crime não existe, porque crime... E nem contravenção penal tem tipo de crime. É um fato atípico, não é crime. E Exatamente. também não cai na contravenção. Primeiro, porque o decreto-lei, nós temos que bater nessa tecla, o decreto-lei foi extinto. Mas ele está em vigência. Oi? A lei de contravenção penal está em vigência. Quando eu falei decreto-lei 6.688? Decreto-lei em 1941, doutor Robson. Só que existe a lei da contravenção penal. Eu citei aqui que ele é de 1941. 41 decreto-lei não existe mais. Agora, no texto é o mesmo, não é? Exercer profissão sem... Doutor Robson, eu sei que ele não existe mais, mas existe a lei de contravenção penal, que inclusive é aplicada até nos próprios juizados especiais.
com a transação penal. Quando um colega nosso chega lá com o juiz, o que o promotor faz? O promotor não enquadra ele no 282. O promotor oferece a ele, sabe o quê? A transação penal, que diz que ele está dentro da contravenção, porque ela está dentro do juizado especial. Lei 9.099, se não me engano. Não é isso? Acho que é isso. Acho que é isso. 9599. 9099, acho que é isso. Tá lá, no juizado especial. Ele oferece o quê? A transação penal. Por que ele oferece a transação penal? Que ele quer enquadrar ele numa contravenção penal, porque não existe o tipo do crime. Não existe. Existe a lei de contravenção penal, existe. O que eu quis dizer aqui, que lá em 1941, e em 1940, no Código Penal, já existiu o artigo 282, as 3 profissões. Em 1941, na lei de contravenção penal, Qual é o número dessa lei, doutora? Já está lá. Sempre existiu. Por que é que não foram enquadrados? Estes que foram inscritos até 1994 não foram enquadrados no crime de exercício ilegal e tampouco em contravenção penal. Estariam todos estes na contravenção penal? Qual é o número da lei que eu... Oi? É a Lei 7.498? Qual que você está falando? Lei da Contravenção Penal? O decreto-lei é o 3914, que é de 41. Só que nós temos a lei aí da contravenção penal, que ela é aplicada até hoje. Lei ou decreto-lei? O decreto-lei... Oi? É lei ou é decreto-lei? De 1941, é o decreto-lei 3914. Ele é do dia 9 de dezembro de 1941. Esse é das contravenções penais. Lei das Contravenções Penais, 3.688. Esse aqui é de 9 de dezembro de 1941, decreto-lei. Depois nós temos a lei. 3.688. Oi? 3.688? 3914, de 9 de dezembro de 1941, é o decreto-lei de contravenção penal. Tá bom, mas é decreto-lei, então. Sim, em 1941 era o decreto-lei. Só que hoje nós temos a lei de contravenção penal, não importa. E qual é o número dessa lei atual? Eu tenho que pegar aqui, eu estou aqui, ó, com o Vadimex, tem que pegar. Só coloca aí na pesquisa, lei de contravenção penal. Por favor, quem tiver aí com o computador, faz essa gentileza para mim, que eu não estou no computador aqui. Para eu pesquisar agora, eu tenho que sair daqui. Deixa eu ver se tem aqui atualizada. Porque nós temos lá... Lei das Contravenções Penais é o 3688, decreto-lei. Então, não. 3688. Eu só conheço 3688. De 9 de dezembro de 1941. Decreto-lei 3.688 de 41. Decreto-lei 3.914. Tem a 3688 de 41 e tem a 368 de 1941, que trata da Lei das Contravenções Penais. Isso. Exatamente. De 41 é o decreto-lei. Tá? Precisa em decreto-lei. Esse daqui é o decreto-lei, 3914. Isso. Eu entendo o que a senhora quer dizer. A senhora quer dizer o seguinte: este decreto-lei é considerado vigente. Certo? É isso que... Tá. Do que eles fazem? Mas aqui nós vamos falar como advogado do capeta. Doutores, só um momentinho aqui. Eu gostaria de trazer aqui, não sei de quem, se isso procede, o doutor Edivaldo Santana aqui está dizendo: o tipo penal para o exercício ilegal de profissão é artigo 171 da OAB, também, que ele fala aqui. Mas a OAB não faz lei penal. Não, eu estou dizendo que ele escreve aqui que ele está falando de estelionato. Não é isso. Ele está falando de lógico. Eu acho que isso aqui, independente do que for,
como disse o doutor Edivaldo também, sem que haja lei que defina o crime, não há pena a ser cumprida. Exatamente. Então, se não existe lei que defina como crime a prática do exercício da advocacia do diplomado legalmente por universidade reconhecida pelo MEC, não existe e não há o que se falar em crime. Exatamente. Em relação a crime, não há o que se discutir. É o 282. Ele é um fato atípico em relação ao 282. O que as pessoas gostam de imputar aos advogados que não têm registro na OAB é a tal da lei das contravenções, que eu também quero contestar. Por quê? Primeiro, eu contesto com o fundamento de que decreto-lei foi extinto, nenhum é válido, certo? Porque se a gente for, como eu já falei, se for admitir que alguns são válidos, então nós estamos admitindo que no ordenamento jurídico ainda existe decreto-lei. E isso dá ao presidente o poder de fazer decreto-lei. Ninguém pode contestar isso. A questão aqui é o seguinte: quando o delegado ele recebe uma denúncia de exercício ilegal da profissão, ele chama o doutor lá, que não tem a licença daquela coisa, e ele enquadra ele em exercício ilegal da profissão. Aí se instaura a abertura do inquérito. O inquérito ele é encaminhado e o juiz ele recebe. Aí o promotor se manifesta lá, dizendo que ele está no exercício ilegal da profissão, mas como não tem o tipo do crime, ele oferece o quê? A transação penal. Não existe nenhuma coisa e nem a outra. Exato. Não existe, dentro da contravenção penal, o mínimo de possibilidade de operar uma transação penal, porque o doutor, ele tem o diploma dele, ele tem a formação, ele não está cometendo nenhuma contravenção penal. E tampouco crime de exercício. Por isso que eu digo, o delegado, o promotor, o juiz, ele tem por obrigação saber disso. Doutora Léo e doutor Robson, o doutor Domingos quer comentar essa parte da alteração da lei 3688 pela lei 6734? Isso, porque a lei 6734, de 4 de dezembro de 79, é a lei das contravenções penais, mas ela altera, essa lei é interessante, ela altera o artigo 20 do decreto-lei 3688. Só, mais nada. Exatamente. Essa lei não, aí o decreto-lei não existe mais, caiu. Então, mas, doutor Domingos, o decreto-lei não existe mais, ele caiu. Concordo, mas acontece que até hoje, delegado, promotor, juiz e muitos dessa sigla, eles querem enquadrar o exercício legal da profissão e eles vão falar que você está cometendo contravenção penal. Meu amigo! Pois é, mas eu concordo com a senhora. Ocorre que eu ainda vou ficar do lado da tese do Dr. Robson, que hoje estamos brigando, lutando, guerreando de igual para igual. A faculdade que esses canalhas fizeram, nós também fizemos. Então, existe uma diferença hoje. Nós estamos brigando de igual para igual. Não estamos brigando de igual para igual, nós estamos brigando aqui por justiça. É diferente. Eles brigam para manter o crime e nós por justiça. Exatamente. Agora, mesmo que aquele decreto-lei, que não existe mais, foi extinto a partir da Constituição de 88, estivesse valendo, ele é inconstitucional, porque a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão ou ofício, desde que a pessoa esteja qualificada, tenha a qualificação profissional. É isso que fala. E aqui o que diz sem preencher as condições. Então, nem nisso se encaixa, entendeu? Porque o bacharel de qualquer área, né, ele preenche as condições, ele tem
a qualificação para o exercício daquela profissão. Então, nem nessa contravenção se encaixa, mesmo que ela valesse, também não se enquadra nisso aqui, né? Mas o que nós temos que procurar modificar, o pensamento que a gente tem que implantar, é o fato de que a Constituição aboliu o decreto-lei. Se o juiz falar, não, alguns estão valendo, então tá bom, Bolsonaro, faz um decreto-lei aí para mim. Aí ele vai ter que aceitar, tá entendendo? Porque ou uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou existe ou não existe. Se está existindo, o presidente pode fazer o decreto-lei que ele bem entender, né? E eles têm que aceitar, porque a opinião é deles. Nós estamos defendendo a ideia de que decreto-lei não existe mais porque foi substituído por medida provisória. E todos os decretos-leis estão extintos, né? Se alguém acha que tem, dentro daquele texto, alguma coisa que tenha necessidade nesta época atual, ele que reedite o texto e publique uma nova lei, ou um novo decreto. Agora, Dr. Robson e doutora Leonice, o doutor Orlando dos Anjos, eu vou botar na tela para vocês verem aqui, que ele está falando aqui com a gente. Estou respondendo por exercício ilegal de profissão. Doutor Orlando, não sei quem foi que lhe imputou essa peste aí que você estava agindo como contraventor ou infrator de lei. O fato é que você tem que levar em consideração sempre, você é um advogado, se é esse o caso, né? Se é esse o caso, para que lhe digam qual é o tipo penal que você está enquadrado. Porque o exercício legal de... qual é o artigo do tipo penal? Se é uma contravenção penal, está aí, conforme disse o Dr. Robson, decreto-lei não existe mais, aliás, a menos que ele tenha sido recepcionado e convertido em lei nessa nova Constituição Federal, né, através de um novo ato do exercício do Legislativo. Agora, da maneira como nós estamos aqui discutindo essa matéria, né, o tipo penal para o exercício ilegal de profissão é aquele que talvez não tenha a condição necessária de formação acadêmica ou de formação específica para o caso de trabalhar ou exercer a atividade de profissional, exceto quando se trata de um rábula, como no passado isso já existia, e existia com muita propriedade, que aliás, pessoas que davam assistência a muitos advogados naquela época. Então hoje nós temos que perguntar, qual é o tipo penal que eu estou em curso? Até para fazer a defesa adequada, necessária, para que se afaste esse monstro e esta assombração que se chama exercício ilegal de profissão da advocacia sem estar inscrito na OAB. Exercício ilegal de profissão só se aplica a médico, dentista e farmacêutico. Só. Nesse caso, doutor Orlando, eles vão aplicar a contravenção penal. O promotor, ele vai oferecer, não sei se ele já... Ele está falando que ele já está respondendo. Então, ele já deve ter tido audiência mudar o e pensamento. ofereceram a ele a transação penal. Não tem que aceitar a transação. Doutor, eles oferecem, o promotor oferece transação penal ao colega que foi lá denunciado, que tem um inquérito, que virou o processo. Eles oferecem transação penal, que é aquela do juizado especial. Eles não falam, olha, aqui está uma contravenção penal e eu estou... Não, eles vão lá e eles falam, olha, eu te ofereço a transação penal, você vai responder por um pagamento de cesta básica, você vai... serviços comunitário, é isso que eles fazem, doutor Robson. Sim, aqui é o doutor Orlando aqui fala que o promotor ou denunciou pedindo que o magistrado... Olha, o que o seu advogado tem que falar é que o senhor está sendo processado por um fato atípico. Se o senhor mas isso aí é fácil, isso aí é fácil de quebrar. É só fazer o mandamos, que é o habeas corpus, e acabou o tranca, porque faltou que é o tipo penal. Se a comarca não dá, o tribunal dá. Se o tribunal em São Paulo não dá, o de Brasília dá. Porque falta o tipo penal. Como é que você vai enquadrar num crime que não existe? Atípico.
Vai ser processar alguém por um fato atípico? Não existe previsão legal? É um documento só, é o habeas corpus para esse tipo de barbaridade. Lei, a 9.099, estava certo que eu falei, que é de 95, tá? Elas são usadas nos juizados especiais cíveis, como também nos criminais. O que o promotor faz? Ele oferece a transação. É isso que eles fazem. Porque não tem o tipo do crime. Não, porque contravenção não é crime. O artigo 282 não existe o tipo. O que ele faz? Ele vai lá e oferece a transação penal da 9.099. E aí o colega que está sendo assistido pelo doutor lá, ele não pega, ele não defende o teu colega ali. Ele não aceita a transação. É isso que eles fazem. É triste, mas é a pura realidade de muitos. E muito me assusta também, muitos doutores também estudaram tudo isso daqui, conhecem isso daqui. No caso do nosso colega, ele tem que mover uma ação contra o promotor. E o delegado que recebe também, doutor. Aqui, o advogado dele pediu o arquivamento, provavelmente com base nisso tudo que a gente discutiu agora, né? Mas o cidadão teima em tentar punir o outro por um fato que não é crime. Que não é crime, mas me diz uma coisa, doutor Robson, onde foi que gerou o inquérito que nasceu essa denúncia? Tá, mas o promotor, ele tem que entender a lei. Se ele não conhece a lei, ele tem que receber alguma... Você concorda que o delegado tem que conhecer a lei? Concordo. Tudo não nasce na delegacia. Mas se o delegado não conhece, o promotor tem que conhecer, ou o juiz O delegado tem obrigação, doutor Robson, de conhecer. O delegado tem por obrigação conhecer. Quando ele recebe ali, que ele faz a abertura de um inquérito, ele tem a obrigação de conhecer e fundamentar aonde está o tipo do crime. Tá bom. Aí, a medida que nós estamos sugerindo é o seguinte: temos que estudar medidas contra o delegado, medidas judiciais contra o promotor, contra o juiz, porque eles estão burlando a lei, eles estão praticando um crime. Ou então eles estão criando um tipo penal. Que não existe, doutor Carlos. Exatamente, que não existe. Não existe, eles não fazem lei. Em novembro. Nada que um HC não resolve. Não resolveu? A corredoria resolve. A corredoria do tribunal resolve. Se a corredoria do tribunal não resolver, o CNJ resolve. Novembro de 2021, eles fizeram aquela votação lá na comissão do Conselho Federal da OAB para incluir dentro do exercício legal da profissão a advocacia. Acontece que eles comemoraram lá em novembro de 2021, eu tenho até a matéria, né, que eles comemoraram que iam incluir o exercício legal da profissão. Só que quando chegou lá, com aquele do PL, que depois foi sancionado pelo presidente 13045, se eu não me falha a memória, a lei, né, que houve alguns vetos e outros foram sancionados, da atualização da 8.906 aí, que nós estamos aí, né, com ela aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam tipificar o crime. Não conseguiram, doutor, não conseguiram. Tipificar o crime do exercício de advocacia. O doutor, agora sim, não sei como é que é o nome do doutor Carvalho, né? Olha, esses vídeos que nós estamos fazendo, essas lives que estamos fazendo, o pessoal pode aproveitar, se quiserem, né? Utilizar o conteúdo aqui publicado, caso entendam por bem, utilizar como defesa. Não tem problema nenhum, nós não nos opusemos aqui. Se é em benefício do patrocinado, né, que está sendo injustamente atribuído a ele o exercício ilegal de profissão, pode usar esse material aqui, não tem problema algum. Né? Nós aqui, ninguém vai se importar com isso, né? Né, doutor Domingos, doutora Léo e doutor Robson? De forma alguma, nós estamos cometendo alguma fake news aqui? Não, está aqui na lei. Não é fake news, está na lei. E se a lei vai fake news? O que está saindo lá da Praça dos Três Poderes pode até ser, né?
Aqui não vai ter... Se é fake news, começa lá pelo... Quem fez o código, quem votou, quem aprovou, começa lá, hein? Se for fake news, tá na lei. Então tá, gente, aqui agora nosso tempo está se esgotando, nós vamos entrar agora naquilo que nós nos propusemos nessa semana, de ajuizar a ação, uma ação civil pública, né, para que o Ministério da Educação cumpra o disposto no artigo 1º e 2º da Lei 12.605. Este processo era para ter sido protocolado hoje, mas em razão de um problema no sistema EPROC, nós vamos patrocinar esse peticionamento amanhã. Então a peça está pronta, o processo está pronto, amanhã nós vamos protocolar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região a peça judicial para que o Ministério da Educação seja provocado judicialmente a cumprir o disposto no artigo 1º e artigo 2º da Lei 12.605, ou seja, a utilizar em todos os diplomas da flexão de gênero do formado ou da formada, a profissão e o grau obtido. Então, a partir de amanhã, quem estiver inscrito na plataforma da ANB do Telegram Nacional, poderá visualizar o número do processo que será posto lá, né, e talvez a gente volte na próxima semana com outras ações que estamos patrocinando essa semana no MEC também, porque há uma réplica a ser feita dentro daquela manifestação do MEC que rejeitou o pedido administrativo da ANB, mas abriu prazo para contestar, né? Então nós vamos contestar o parecer expedido por uma advogada, obviamente inscrito na OAB, né? E ela está lá dentro, todo mundo sabe que eles estão a serviço daquela entidade, e nós vamos contestar todas as matérias que foi apresentado pelo MEC através desse parecer dessa pessoa. Então amanhã vamos peticionar no Tribunal Regional Federal da Seção Judiciária de Brasília. Nós ainda não sabemos qual é a vara que será peticionado, porque é seleção por sorteio, e amanhã, ou mais tardar na quarta ou na quinta-feira, vamos disponibilizar o número do processo para quem quiser acompanhar lá na plataforma do Telegram da ANB Nacional, ok? E com relação ao token e essas assinaturas digitais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região diz que não é necessário ter a assinatura digital especificamente para o TRF4, porque lá é o EPROC, sistema EPROC. E o sistema EPROC, obviamente, eles pedem apenas que a entidade esteja inscrito lá no ICP Brasil, e daqui um pouco nós já estamos em tratativas com o ICP Brasil. As coisas não são como todo mundo gostaria. A moda a jato, como foi aprovada a lei 8.906 em 2 anos, aquela porcaria foi aprovada, né? Nós aqui estamos com os pés no chão, com o número de pessoas que nós temos, são poucas pessoas que são voluntários, que trabalham e dedicam, né, com o registro de filiações, com a expedição de carteiras, com a remessa pelo correio, nas demandas com a parte política, nas demandas com as partes das entidades, e agora, obviamente, nós também vamos nos envolver com essa questão da assinatura digital, e o ICP Brasil, obviamente, é o canal que precisa ser provocado para que a ANB leve até aquele registro toda a sua estrutura orgânica, para poder, então, a partir daí, ter uma relação de filiados lá lotados, né, que sejam legalmente habilitados para que se inscrevam e obtenham a assinatura digital, já com os nomes constantes lá no ICP Brasil. Então, isso nós estamos fazendo. O TRF4 já nos deu a resposta, dizendo que não é necessário ter assinatura digital, apenas o EPROC parte do ICP Brasil. Então, aqui nós vamos começar a trabalhar já pelo primeiro aspecto, pelo primeiro preâmbulo de uma situação que requer a inscrição da ANB no ICP Brasil, né, e a partir daí levar até o ICP Brasil os nomes dos filiados que têm diplomas anotados como filiados na ANB e que estejam em dia com as suas prerrogativas de associado filiado.
notadamente aqueles que têm a carteira, né? Porque os que não têm a carteira não têm necessidade, porque, afinal de contas, não ainda... E tem aqueles que não têm o diploma, que vão receber o diploma, logo que recebam o diploma, mande para a gente, que a gente completa o quadro de filiados para que eles sejam aptos a receber a assinatura digital. Ok, pessoal? Então, eu só gostaria de fazer essa referência. Amanhã será protocolado a ação civil pública exigindo o cumprimento da Lei 12.605 do Ministério da Educação. Está na hora de sermos coniventes com esta barbárie toda da omissão das instituições republicanas em não cumprir com as suas funções precípuas. De tal maneira, abro espaço agora 1 minuto, Dr. Robson, para a sua despedida. Bom, foi uma grande honra estar na presença do doutor Domingos, doutora Leonice, do senhor, mais uma vez. E a gente aguarda que essas ações que o senhor está promovendo alcancem os seus objetivos, né? Porque nós realmente merecemos, né, que a justiça seja feita. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Robson, meu irmão, Domingos da Paz. 1 minuto para as suas considerações. Eu acho que o senhor falou uma coisa aqui muito importante, né? As pessoas que sentirem, as pessoas que eu digo, os bacharéis de direito, os nossos parceiros aí, os doutores e doutoras, se sentirem ofendidos por esse tipo de tratamento de que ele está exercendo a profissão ilegalmente, pega um vídeo desse nosso aí e usa como prova, né? E deixa que a autoridade policial, a autoridade judiciária, ou a autoridade ministerial se manifeste. E agora tem recursos e recursos. Um dos recursos que eu vejo para esse tipo de infâmia é exatamente o HC. O HC é um instrumento, é o que dá o trancamento da ação. Falta justa causa, falta o tipo penal. Então, não tem magistrado sério que não dê isso. Então, se não dá, beleza. Pega a cópia do HC, faz uma correção parcial em cima daquele juiz. Diz que ele está tumultuando o processo. Prova que ele está tumultuando. Dá punição disciplinar para ele. Ninguém vai querer enfrentar esse tipo de coisa. Não deu nada lá. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Eu entrei com uma correção parcial em cima de um juizeco mesmo, sem vergonha, mau caráter. E ele falou um monte de mentiras. Você acha que eu fui lá discutir com ele? Não fui. Sentei e fiz uma peça chamada correção parcial. Joguei lá no tribunal. É direto na mesa do desembargador e da corte especial do tribunal. Aí ele foi chamado lá para explicar, explicou e falou mais um monte de mentira. Eu não concordei com as mentiras dele e nem aquilo que o desembargador falou. Eu entrei com HC em cima disso aí. Aonde? Em Brasília, no STJ. É assim, não tem que discutir com esse pessoal. Você mostra para ele, o caminho é esse aqui. Se ele insistir, vai para punição. Vai para punição, porque esse pessoal só entende essa linguagem, que é assim que eles fazem com os outros. Agora, quando você parte da mesma argumentação de igual para igual, eles fraquejam. Sabe por quê? Porque eles não têm o direito do lado deles. Aquele que se acomoda e não briga pelo seu próprio direito, vai brigar pelo direito de quem? Esse é o grande dilema. Isso aí. Maravilha, então. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe o Brasil. E, olha, pode mudar tudo, hein? É só você vestir a camisa verde e amarela e ir para a rua 7 de setembro e pôr as coisas no seu devido lugar. Vai ter uma novidade boa a favor do Brasil. Tá bom? O que é, doutor Robson? Dia 7 estamos lá. Maravilha. Combinar direitinho para a gente se encontrar. Doutora Leonice, 1 minuto para suas considerações. Nós já brigamos aqui e agora nós vamos em frente. Só complementando aí, né, quando o doutor Carlos colocou a situação dos filiados e associados, os números que vão acrescentar dentro do cadastro do ICP Brasil, vinculado à CNPJ da associação, é o número do diploma de cada um.
um outro detalhe que só queria dizer só uma coisa. Não tenha medo, lute pelo seu direito. Se levante, não aceite ser humilhado, porque aquele que abaixa a cabeça se acovarda aos criminosos. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Dia 7, na rua. Não é assim, é assim. Ok. Doutor Domingos da Paz, doutor Robson Ramos, doutora Leonice, muito obrigado por engrandecer esse debate. Eu tenho certeza que os nossos internautas devem, sempre que estão conosco, devem sentir também essa mesma alegria de participar com essa troca de informação e de conhecimento. Se você gostou da live, dê seu like, é importante. Compartilhe para que mais colegas possam tomar conhecimento desta matéria, que é muito importante, porque muitos colegas nossos de todo o Brasil estão sofrendo essa perseguição. Portanto, compartilhe, dê para eles essa oportunidade de se defenderem das injustiças patrocinadas pela OAB. Semana que vem, o Dr. Robson já me deu uma ideia aqui, eu acho que vamos trazer um outro tema sobre essa questão da lei das contravenções penais. E aí nós vamos também entrar com a questão do julgamento do 603.583, em que eles invocam parte dessa situação, principalmente na questão do ativismo judicial. Semana que vem estaremos de volta nesse canal, nesse mesmo horário, com esses mesmos mestres, esses cérebros brilhantes, né, abrilhantando essa grande... Fala, doutora Léo. Lembrando, né, aqueles que querem se juntar à família ANB, dos advogados e advogados, da Lei Maior, da Justiça, pode enviar mensagem no meu WhatsApp, que eu envio o procedimento, e que também a ANB está em breve promovendo outras ações. Entre amanhã e, como o doutor Carlos colocou, quarta-feira, aqueles que são filiados, associados, que estão na plataforma da ANB do Telegram, vão receber o número do processo, que vai ser aí distribuído no TRF1. E estamos trabalhando outras ações também. Perfeito. Até semana que vem e que tenham todos um feliz e abençoado 7 de setembro. Brasil, acima de tudo e Deus acima de todos. Grande abraço, muito boa noite, até semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Muito boa noite, amém. Obrigado aos nossos internautas e a todos que nos acompanharam nessa noite de transmissão de mais uma live da ANB. Tchau, tchau.